Vocês conhecem o Pedro Manso, né? Aquele imitador, artista brasileiro, um comediante. Ele imita o Faustão, imita o Valdomiro Santiago, imita tantas outras pessoas. Conhecido por essas imitações, pelo trabalho na televisão, o humorista Pedro Manso revelou que está com demência. O artista trouxe o problema à tona após perder um evento que havia marcado. O comediante de 51 anos contou ainda outras situações embaraçosas que viveu por conta do esquecimento. Segundo ele, o problema está se agravando muito rapidamente. Demência nessa idade é normal? 51 anos? A gente vai entender melhor essa questão com um especialista, o médico neurocirurgião da Unicamp, o Dr. Marcelo Valadares, que já está aqui com a gente no Morning Show de hoje. Bem-vindo, Dr. Marcelo. Muito bom dia a todos, muito bom dia, Nelson, todos os ouvintes do programa. Doutor Marcelo, esse fato, né, se tornou público, está repercutindo na imprensa o caso do artista, do comediante, o Pedro Manso. E ele tem cerca de 50 anos de idade, 51 anos, e já está revelando algum problema de demência. Primeiro, o que é essa demência e se é normal nesse tipo de idade, tem alguma idade que deve deixar as pessoas mais alertas a esse tipo de problema? Demência é o nome que nós damos a um conjunto de doenças que afetam a cognição. E cognição no nosso cérebro é a nossa memória, né? E a maioria das pessoas associa demência à memória, mas a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de raciocínio, de cálculo, de linguagem, de reconhecimento de lugares, né? Todas essas são funções cognitivas que são funções intrínsecas do cérebro, além de comandar os movimentos, comandar as sensações e os órgãos do corpo. Demência não é comum nessa idade, né? O mais frequentemente, as doenças que formam o conjunto de demências acontecem após os 65 anos, principalmente após os 80 anos de idade. Nós tivemos recentemente também um outro caso de artista muito famoso, foi o Bruce Willis, né? Assim como o querido Pedro, ele desenvolveu demência antes dos 80 anos de idade. No caso dele, houve um diagnóstico específico, né, que foi dito ser uma demência frontotemporal. Né? O Pedro, ele não revelou que demência ele tem, né, apenas que existe esse suspeito, esse diagnóstico. E a demência mais comum, né, entre todas as conhecidas, é a doença de Alzheimer, né, que todo mundo já ouviu falar. Doutor, a gente vai agora com uma pergunta do Mano Ferreira. Doutor, bom dia, obrigado por estar aqui conversando com a gente. Eu queria entender se existe algum público específico, algum fator de risco mais associado a essa doença, como que as pessoas podem perceber os sinais e se tem alguma forma de se prevenir para que a doença não se torne mais grave. Bom dia. Como a gente fala em pessoas de risco, a única coisa realmente sólida que existe são os idosos, né? A partir dos 65 anos, começa a haver um declínio cognitivo normal na maioria das pessoas. Que é isso? Eu raciocínio um pouco mais lento, eu tenho mais dificuldade de memorizar algumas coisas simples, então isso é normal. Quando que isso foge do normal? Né? Quando a gente deve suspeitar? Em primeiro lugar, raramente a pessoa traz aquilo, né? Eu estou tendo muitos esquecimentos, por exemplo. Na maioria das vezes são os familiares que notam, né? Que com frequência aquela pessoa não se lembra de compromissos, ou, que chama mais atenção ainda, ela não reconhece pessoas já que conhece há muito tempo, ela não reconhece lugares, ou aconteceram eventos de desorientação, que é, por exemplo, eu não sei onde eu estou, sendo que a pessoa já foi muitas vezes àquele local. Então, esses são pontos que chamam a atenção da maioria das pessoas de que pode estar havendo um problema. No consultório, o que a gente vê frequentemente são adultos mais jovens que se queixam de esquecimento, né? E na maior parte das vezes eles se esquecem de um compromisso, de um nome de uma pessoa que acabou de conhecer, de onde deixou objetos, né? Na maior parte das vezes, esses esquecimentos que acontecem com todo mundo, né, e que às vezes chamam a atenção, eles não estão relacionados à demência. Às vezes são relacionados a dificuldades de sono, à depressão, à ansiedade, ao estresse mesmo, né? Então, a doença, as demências em si, principalmente a doença de Alzheimer, elas vêm com coisas que chamam mais atenção, e principalmente em idosos. Doutor, agora a pergunta vai ser da Ana Beatriz.
Doutor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco. A minha pergunta diz respeito aos familiares da pessoa que começa a apresentar esses sinais de demência ou até que já tem o diagnóstico. O que as pessoas próximas podem fazer para ajudar a retardar ao máximo possível o desenvolvimento dessa doença? Se existe alguma forma de auxílio, de colaborar para que essa doença tenha a evolução mais devagar possível? Bom dia, Ana. Sua pergunta é muito importante. Eu acho que talvez seja a pergunta que mais importa às famílias dos pacientes com diagnóstico, uma suspeita de demência, né? Hoje em dia, a gente fala em talvez retardar ou diminuir ou atrasar o surgimento de uma demência em alguém. Mas a primeira coisa, ainda é impossível prever que alguém vai ter demência, né? Então, agir preventivamente, nós normalmente estamos falando de cuidados com a saúde em geral. Por exemplo, fazer atividade física, isso melhora a saúde do corpo, tratar a hipertensão arterial, o diabetes, a gente sabe que essas duas doenças podem estar relacionadas a um tipo de demência chamada demência vascular. Não tem nada a ver com Alzheimer isso, mas também é uma demência. As pessoas que se desenvolvem intelectualmente, que estudam mais, que leem mais, as funções cognitivas dessas pessoas são mais desenvolvidas. Então, mesmo que surja uma doença que as faz perder cognição, elas têm o que a gente chama de reserva cognitiva, ou seja, isso está tão mais desenvolvido que até que isso se manifeste em um problema, demora mais. Quando a demência se instala, ou seja, quando nós já temos aí um diagnóstico de uma demência, nós temos alguns tratamentos, principalmente tratamentos resistentes para a doença de Alzheimer, que prometem, não, veja bem, Ana, prometem porque as evidências iniciais ainda são pequenas, mas talvez retardar o andamento da doença. Então, ainda são tratamentos caros, são tratamentos restritos, são medicações que parece que, e o tempo que vai provar se isso realmente funciona, podem atrasar um pouquinho do desenvolvimento da doença. Agora, a família tem um papel fundamental no cuidado, no apoio, né? A pessoa com demência nos estágios iniciais, ela tem dificuldades, mas nos estágios intermediários e tardios, ela tem muitas limitações, né? São limitações físicas, são limitações cognitivas, e isso demanda cuidado, né? Isso é uma coisa que acaba sendo compartilhada por toda a família, pelo doente que sofre e pelos familiares, que além de sofrer juntos, eles têm que estar presentes ou prover ali as condições de cuidado para aquele paciente. Tá aí, conversamos aqui com o Dr. Marcelo Valadares, que é médico, pesquisador, inclusive, neurocirurgião da Unicamp. Obrigado, viu, Dr. Marcelo? Muito obrigado a todos, um bom dia para vocês. Muito bem.